Você já precisou, você já precisou comprar uma geladeira? Ou quem sabe se mudar, trocar de casa? Algumas decisões, algumas decisões, elas podem não ser tão supérfluas. Eles incluem mudar do país. Talvez quem saiba bem sobre isso sejam os judeus, quando eles passavam pelas pressões na Segunda Guerra Mundial, e eles se preocupavam se deveriam ficar na Alemanha, ficar na Polônia, ou se eles deveriam fugir, já que lá era um centro de conflito. Talvez você, hoje, tenha algum conflito porque não concorda com determinado posicionamento ideológico, mas, por conta do outro lado, você não encontra tantos valores cristãos, então você se vê obrigado a abraçar causas que não são suas. Quantos de nós já não passamos por momentos em que nos questionamos qual é a vontade de Deus? Existe um livro que diz, intitulado Em Seus Passos, o que faria Jesus? E a princípio parece muito fácil fazer essa pergunta, mas a resposta pode ser um pouco complicada. Eu gostaria de lembrar um pouco o nosso tema deste mês, que são as doenças do coração. O irmão José vinha trazendo algumas questões sobre primazia, sobre orgulho, sobre as angústias. E hoje nós vamos tratar um pouco sobre das aflições desse coração. O sangue, então, que é o que passa por entre o coração, ele é criado, ele surge a partir de vários elementos. É um pouco irônico dar uma pregação com esse tom de anatomia para mim, porque eu vou viajar falando. Mas, quando o sangue surge, ele surge nas medulas, né? As hemácias surgem nos ossos longos, no braço, na perna. Os elementos figurados vão sendo compostos pela medula espinhal, que vai produzir outros elementos. O nosso baço produz, os pâncreas, e todo mundo vai e constrói o que a gente chama de sangue. O sangue, ele vai partindo do coração, o primeiro lugar que ele vai é o pulmão. Então ele vai para o pulmão, volta para o coração, depois que ele volta para o coração, oxigenado, ele vai para o corpo. Quando ele vai para o corpo, ele passa pelos rins, ele passa pelo nosso intestino, pelo nosso estômago, vai até a ponta dos nossos dedos nas pernas e volta para o nosso fígado, e então ele volta para o nosso coração. Esse sangue também passou pela nossa cabeça, por cada neurônio nosso, e voltou. Esse sangue ele tem algumas funções. O sangue, a principal atribuição dele, que nós costumamos lembrar, é carregar oxigênio. Mas outras funções do coração também vão ser atuar na cicatrização. Se não tem circulação sanguínea, não fecha o machucado. Vai atuar sobre a imunidade, porque é no sangue que estão os soldados que lutam contra os vírus e bactérias e contra as sujeiras que às vezes entram no nosso sangue, no nosso contato com a pele machucada. O sangue também, em última instância, ele vai ser o responsável pela vida. Se não tem sangue, não tem possibilidade de existir vida. Nesse contexto, o que você acha que aconteceria se o sangue cheio de oxigênio, cheio de gás carbônico, decidisse que ele não quer ir para o pulmão primeiro, ele quer ir direto para o corpo? O que você acha que aconteceria se o sangue não respondesse aos empurrões que o coração dá para que ele vá para a perna, ou que ele vá para o braço, ou que ele vá para aquele machucado? O que você acha que aconteceria se, por qualquer motivo,
o sangue decidisse que as veias e artérias não são o melhor lugar para eles andar. O nariz é o bom lugar. Isso é bom. O que você acha que aconteceria se o sangue decidisse parar? Ficar na veia? Será que o sangue continua sendo tão útil para o corpo, ou tão funcional, quando divide o espaço com gorduras ou outras sujeiras, quaisquer que sejam? Eu gostaria de compartilhar hoje com os irmãos que, às vezes, nós somos tentados a nos comportar assim. Às vezes, não tanto com a geladeira, às vezes, não tanto com a casa, com a cidade que nós queremos morar, às vezes, nem tanto com essas questões mais sociopolíticas, econômicas, ou talvez com tudo isso. Diante de uma decisão, às vezes, de uma situação de dúvida, nós optamos por responder da maneira que nós queremos. Alguém já me disse, eu respondo na lata mesmo. Eu sou cristão, mas eu respondo na lata. Sou assim. É o jeito que eu sou. Nós escolhemos responder as coisas com raiva. Às vezes, nos consolamos com conceitos filosóficos que não estão na Bíblia. Ainda tem alguns que têm a audácia de se dizerem cristãos e optam por sair da comunhão, por se ausentar da comunhão como se essa fosse a vontade de Deus. Eu sou igreja. Todo lugar é ruim. A questão que fica, então, o nosso dilema é qual é a vontade de Deus para nós. Qual é a vontade de Deus para o Josué quando o José quer colocar uma caixa de 80 decibéis e o Josué quer colocar uma de 120 decibéis, porque 120 é melhor que 80. Como é que o Josué tem que responder a isso? Como é que o João tem que responder quando o colega de quarto dele diz, convida ou fala que vai usar amarelo porque é o dia do amarelo? Como é que o João vai responder quando chegar um cliente para ele e xingar ele porque o trabalho dele não ficou bem feito, mas ele fez o trabalho, ele entendia que o trabalho estava bem feito, só não atingiu as expectativas do cliente? Como é que nós, que nos dizemos cristãos, vamos reagir como cristãos diante deste mundo? O que Deus espera da Tita? O que Deus espera do Cleiton? O que Deus espera da Valência? O que Deus espera do Edson? O que Deus espera do Ali? O que Deus espera do Neymar? O que Deus espera do Benjamin? O que Deus espera do Iverson? O que Deus quer de mim? Qual é a vontade de Deus? Em Colossenses 3, irmãos, Colossenses 3, nós vemos trabalhando o texto de Efésios nas leituras, tem contextos muito similares. O texto de Colossenses 3 vai trazer algumas mensagens que vão reforçar uma ideia. Primeiro, versículo 1. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo fica sentado no Deus. Depois, parece que Paulo, na intenção de reforçar essa ideia, o versículo 17 vai dizer, portanto, se fostes, somente se fostes, ressuscitado juntamente, versículo 17. E tudo o que fizeres, estes que foram ressuscitados, se foram ressuscitados com Cristo, tudo o que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. E ele vai encerrar o texto de Colossenses 3, dizendo que tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Paulo está apresentando, está retomando o conceito de integridade, de sermos inteiros. Quando
nós olhamos para essa imagem, nós temos uma laranja e nós temos outra laranja. Mas se alguém entregar uma laranja daquela segunda maneira lá, você vai entender que é o quê? É uma fatia, é um gomo, uma parte de laranja. Não me parece que nós temos liberdade, que nós temos a autorização, que nós temos orientação, ensino de sermos partes. Hoje eu sou cristão, então hoje eu pego esse gomo aqui de cristão, eu visto e vou para a igreja. Amanhã eu pego o gomo de enfermeiro, das 7 às 17, me visto. Das 17 até as 7 do outro dia, eu me visto de esposo da Valesca. E em algum momento, às vezes, às vezes uma, às vezes 2 vezes por semana, eu me visto de José Flamenguista. É assim que Deus quer? Deus quer um gomo nosso, uma parte nossa. Deus quer um lado do nosso cérebro. Deus quer 30% das nossas hemácias. Ou 10% do nosso dinheiro. Ou como o irmão José reforçou hoje na oferta, já havia falado antes na ceia e já havia falado antes na aula. Será que Deus quer apenas um dia da nossa semana? Eu insisto que não. Deus nos quer inteiros, todos os dias, cristãos. Cristãos sentindo raiva, sim. Cristãos sentindo medo, sim. Cristãos sentindo angústia. Cristãos desorientados, sim. Às vezes, sim. Mas, primeiro, cristãos. O coração, essa integridade da Bíblia, ela está muito associada a essa atitude que nós vemos trabalhando esse mês, que é o coração. Eu sou inteiro quando desde o meu peito, desde essa parte aqui, aqui tem um osso que chama externo. Ele não é o osso que está mais à frente do nosso corpo, mas é um osso que protege, ele junta as costelas e protege todo esse arcabouço. Protege o coração, protege os pulmões, protege em certa medida o nosso fígado também, nosso baço, nossos rins. É uma estrutura óssea que precisa ser atravessada. Quando nós falamos de inteireza de mente, de vontade, de espírito, nós estamos falando de mudar lá dentro, no coração. Então, se somente se você morreu, precisa começar a ressuscitar aqui dentro do coração. O coração na vida, ele vai ter esse forte reforço, essa ideia de interior, de mente. Em alguns versículos vai trazer, inclusive, como a coragem e a força para defender valores. Deus, quando está falando com os israelitas, quando eles estão diante da terra prometida, ele fala assim, olha, se vocês não seguirem a minha lei, o que eu estou dando para vocês, eu vou tirar a coragem de vocês. E essa expressão é coração, é a mesma para coração. Eu vou tirar o coração do corpo de vocês vão ser apenas corpos que fogem pelo trovão. Coração é fonte tanto de virtude quanto de juízo e de insensatez. Finalmente, a Bíblia nos exorta a tomar cuidado com esse coração, sendo imprescindível tomar cuidado para que ele não venha a nos enganar. Alguém vai dizer, eu tomei essa decisão porque eu senti paz no meu coração. Eu não fiz isso porque eu fiquei nervoso. Eu fiz isso porque eu pensei que fosse certo. Minha esposa, muito inspirada pela sua família, o provérbio da família deles, vai dizer, todo penso é torto. Posso dizer com certeza que, como enfermeiro de saúde mental, eu já acompanhei várias pessoas que têm crises de identidade porque seguiram a paz do coração. É necessário que nós aproximemos e, na verdade, que nós transformemos o nosso coração ao coração de Deus. Aqui dentro não pode bater mais um órgão ou outro que empurra simplesmente
sangue. Aqui dentro precisa bater a intenção, a vontade de Cristo. E se você não consegue imaginar o coração, coloca a cabeça. Então. Vamos trocar o nosso cérebro, já que coração significa mente. Vamos tirar esse cérebro da carne, do dinheiro, dos bens, das roupas e das comidas e vamos colocar a cabeça de Deus. Mas aí, meus irmãos, nós vamos ter um dilema. Como nós podemos fazer isso? Anteriormente, Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai dizer, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? O que foi seu conselheiro? Quem primeiro me deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Como nós podemos distinguir o que fazer, como fazer, onde fazer, com quem fazer, se nós devemos fazê-lo com a mentalidade de Cristo, e a mentalidade de Cristo é inescrutável? É sempre bom tirar o texto do seu contexto. Gera essas dúvidas. O texto de Colossenses vai nos ajudar a responder isso. A primeira coisa que Paulo vai falar aos Colossos é tudo. Tudo o que fizerem. Em tudo. Sabe que às vezes eu estou me arrumando em casa, fazendo, geralmente de manhã, eu nunca consigo fazer essa conta certinha, tá? Eu vou acordar lá pelas 5h30 e para me arrumar é muito rápido. É arrumar o café, ajuntar o almoço, vestir e sair. A bolsa fica pronta, eu não fico tirando e colocando. Isso vai demorar 15 minutos, 15, 20 minutos para sair. Agora, às vezes, esse às vezes é geralmente, tá? Eu vejo um lápis na bancada que não está no local que eu pensei que deve deixar. E aí eu pego esse lápis, eu vou guardar esse lápis. E aí eu lembro que tem outra coisa que deveria estar naquele lugar comigo. E aí eu vou procurar essa outra coisa. E o meu foco, que deveria estar em arrumar e sair, chegar 15 para as 7 no trabalho, ele se perde. E agora o meu objetivo de vida é encontrar aquele outro. A caminhada com Cristo, Paulo vai dizer que é parecido com isso. É sobre desviar o foco das coisas deste mundo, das ofensas, do nosso orgulho, de qualquer tipo de reconhecimento, de poder, de atenção, de autoridade que nós podemos querer ter. Eu estudei sobre isso. Tem que me escutar, tem que ouvir a minha opinião, porque eu sei sobre isso. Será? Paulo está dizendo, olhem para as coisas do alto, para a misericórdia, para a bondade, para a humildade, para a mansidão. Olhem para onde vocês estão, perdoem, sejam simples de coração, ajam de maneira justa, sejam equânimes, orem uns pelos outros, tenham uma linguagem agradável. Ah, mas eu sou curto e grosso, foi assim que eu aprendi. Que pena, agora aprenda outro jeito de falar. Leia a Bíblia. Cante a Deus. Acima de tudo, ame o seu próximo. O seu próximo não acredita nesse Jesus aqui? Sinto muito para ele. Quem vai estar diante do juiz vai ser quem? Você. Ele também, mas você. E o juiz vai olhar e falar assim, e aí, você amou? Não, porque ele não te amava. Você perdoou? Não, porque a pessoa é ruim, merece mesmo. Não é fácil agir assim? Existem, eu quero dar esse exemplo, após o apartheid na África, foi criada uma comissão, e nessa comissão não iam os juízes e apontavam, foi o Davi que fez.
Davi vai ser condenado, vamos juntar provas contra Davi. Não. Ia a Zoe e falava assim: eu passei por isso na apartheid, meu familiar morreu, eu tive a minha casa incendiada. E então isso era transmitido em rede nacional, isso era divulgado e as pessoas se manifestavam. Eu sinto muito, eu fiz isso, eu fui responsável por isso, me perdoe. E claro, ao assumir a responsabilidade, a pessoa também dizia para a lei: eu cometi um crime, então ela é responsabilizada. Agora, o perdão, a liberalidade para entregar essa paz, era da outra pessoa, a que sofreu. Nós, como cristãos, somos chamados para lição 1, abnegação. O princípio do cristianismo puro e simples está na morte. Paulo começa o texto falando: vocês são top. Vocês estão muito bem. Não. Mesmo quando ele começa a carta, ele não começa assim. Paulo ele começa o capítulo dizendo: se foram ressuscitados, ou seja, é que vocês morreram, e para ressuscitar tem que morrer. O princípio do cristianismo está na morte. E o primeiro a morrer foi Jesus. Mas também o primeiro a ressuscitar. Então, eu preciso matar o meu eu, o meu ego, os meus valores e tradições, a minha cultura, minhas propriedades, a minha prioridade. Eu preciso morrer para que aí sim eu possa ressuscitar com Jesus. Algumas pessoas vão achar que basta ser batizado para morrer e ressuscitar. Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Mas a sobrevivência do velho homem, o homem seco que entra na água, ela é inversamente proporcional e, portanto, dependente do quanto eu vivo em Cristo. O segundo ponto do texto de Paulo aos Colossos é: fazei em nome do Senhor. Em nome de remete a, não é mais. Você é uma pessoa boa, senhor. Não precisava de Jesus. Eu sei. Mas eu faço em nome de Jesus. Paulo está resgatando o conceito de emissário, que ele vai apresentar um pouco depois. O emissário, o representante, ele fala e faz em nome de alguém. Ou seja, ele está submisso, subordinado a uma autoridade. O emissário só pode fazer ou falar coisas que seu Senhor o autorizou previamente. Qualquer atitude contrária é passível de morte sob a acusação de traição, rebelião e insurreição. Todas as vezes que nós falamos assim, a pessoa nos ofende e nós vamos em cima para ofender também. Mas isso é difícil. O que nós estamos fazendo é pegando a lança do soldado romano e cravando em Jesus. Nós estamos dizendo: tu não és meu Senhor. A segunda lição que esse texto nos ensina é conexão. Paulo não conhecia a igreja de Colossos, mas ele orou por eles. Jesus não conhecia a Yasmin, Jesus não conhecia o Yasmin, Jesus não conhecia. Sim, nós. Você acredita em Jesus? Então, tudo certo. Ele não conhecia. Mas ele orou por nós. Ele sabia que um dia estaríamos aqui. Ele orou para que nós fôssemos reflexo de sua majestade. Hoje, mais cedo, nós oramos por doentes, por familiares. E orar, meus irmãos, é essa segunda atitude. Se a primeira atitude para entender Deus é matar o velho homem, a segunda atitude será, então, confiar que Ele vai nos ressuscitar. Que Ele vai resolver a situação. A pessoa pode chegar xingando você. A geladeira pode parar de funcionar. 9 anos. Foi a melhor recomendação que o Ari deu.
Aí você vai chegando ali, xingando ali. Aqui, ali, assim. Não. Paulo vai dizer assim: agradeça a Deus por você ter uma geladeira, por você ter um irmão que deu uma recomendação. Dê graças a Deus. Certo, Senhor, eu sou grato porque o Senhor me permitiu perceber esse erro. O Senhor me permitiu observar isso aqui antes de estragar o alimento. O Senhor me permitiu ter essa sabedoria, essa inteligência. E agora, o que eu faço, Senhor? Eu levo na assistência técnica? Eu devolvo para a loja? Eu chamo ali, talvez ele saiba arrumar? O que eu faço? O que é mais prático? Esse espírito de paz. A terceira coisa que nós vamos ser ensinados no texto de Colossenses 3 é dando por ele graças a Deus. Tudo quanto fizer, seja subir a escada, seja descer a escada, seja descer a rampa, seja comer, reconheçam que por trás de tudo isso existe um Deus Pai. Existe um Deus Pai que está cuidando de tudo. A expressão dando por ele refere-se à Eucaristia. É sobre reconhecer que tudo acontece pela vontade de Deus, afinal de contas, nós morremos. Nós devemos ser vasos de barro queimado. Não é barro cru, é barro queimado por Deus, que Ele usa como Ele quer, seja para honra, seja para desonra, segundo os padrões humanos. Se nós continuarmos vivificando o velho homem, nós vamos nos tornar lodo. O lodo é encharcado, é cheio de bactérias, cheio de fungos, cheio de água. Mas o lodo não pode ser usado por Deus. Não toma forma. A igreja, que deve ser um grupo de pessoas que busca conhecer a Deus e se submete à vontade dele, precisa ser também um grupo de pessoas que constantemente, que ativamente, com gasto de energia, se dedica em fazer as coisas com alegria para ele. Então, finalmente, a nossa terceira lição é treinamento. É preciso vestir a armadura de Deus, sim. Efésios vai dizer isso, Paulo. Mas até que nos acostumemos com o peso e nos tornemos hábeis em manejar a espada, a lança, a funda e erguer o escudo para nos proteger das setas inflamadas do diabo, nós precisamos treinar. E nós fazemos isso no culto, nós fazemos isso nas reuniões, nós fazemos isso quando oramos, nós fazemos isso quando lemos, nós fazemos isso quando cantamos. Qual é o resultado prático de exercitar essas três atividades? O tema de Colossenses: transbordamento. Nós iremos transbordar o pleno conhecimento de Deus. Isso não vai acontecer daqui para amanhã. Pegue a frustração, acolha e diga assim: tudo bem, amanhã é um dia, vamos de novo. Vamos orar, vamos matar o velho homem e vamos nos aproximar de Deus. Transbordar é superar a corda, é impactar lugares não alcançados. Transbordamentos mudam sociedades, transbordamentos mudam geografias, culturas. Paulo deseja que a igreja seja o local onde as pessoas encontram o juízo, encontram valores, onde as pessoas encontram famílias estruturadas. Não é isso. A igreja é para ser um local onde nós encontramos o amor. Mas não é um amor de me abraça, paga coisa. Não é só isso. Não é o amor somente com os nossos olhos, com a nossa mente. É o amor de Deus, é a paz de Deus, é a vontade de fazer paz. É a disponibilidade de ser bondoso, é a longanimidade, é a demora. A longanimidade, inclusive, é o amor de Deus, que nós somos convidados a treinar para ter. Concluindo, irmãos,
Nós não somos cristãos porque somos melhores que qualquer pessoa que está em qualquer lugar deste mundo, em qualquer situação. Nós poderíamos ser aquelas pessoas, na verdade, alguns de nós já foram. Nós somos cristãos porque cremos em Jesus, porque ouvimos e obedecemos, porque seguimos Jesus. Mas na hora que a gente volta para trás e decide rumar no desejo da raiva, no desejo do orgulho, no desejo do medo, nós deixamos de ser cristãos. Diante da incerteza entre a geladeira branca ou a panela entre a certeza e o incômodo, entre as vontades do grupo e os gostos individuais, nós precisamos escolher aquilo que glorifica a Deus. Nós precisamos escolher e viver de uma maneira que glorifica a Deus. Ah, mas a geladeira branca glorifica a Deus, porque é branca. Quando ela é elétrica, não glorifica, porque, sei lá, né? Qualquer coisa que quiser, vai que Deus compra panela elétrica. Mas a geladeira branca glorifica mais a Deus do que a panela elétrica. Não sei. Como é que é a sua rotina? Sua geladeira funciona? Funciona. Mas você precisa ficar olhando a panela contando 40 minutos. Talvez a panela elétrica lhe dê tempo para você ler, lhe dê tempo para você estudar, lhe dê tempo para você sair e fazer outras coisas. Então, não é uma questão de o que glorifica mais ou menos, é como nós aproveitamos cada oportunidade, tudo para a glória de Deus. Jesus disse, se você não puder cuidar da minha vinha, da minha seara, das minhas ovelhas, se os meus interesses não forem os seus interesses, se a minha vontade não for a sua vontade, eu não quero você. A gente acha que o céu é para todo mundo, né? Todo mundo vai para o céu. Não. Só vai para o céu quem quer ir para lá. E quem quer ir para lá faz a sua. Pega o manual e segue. Você está pegando seu manual? Marcos capítulo 8, Jesus vai dizer, convocando a multidão, disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Porque qualquer nessa geração adulta, ele é pecador. Aquela geração já era, gente. A gente não está pior do que eles, não. Eles já eram, gente. Qualquer um dessa geração adulta é pecadora. Se envergonhar, vir nas minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai. Jesus dizer isso, para a psicologia, principalmente, os coaches da vida, pode parecer insano. Ame-se a si mesmo. Cuide da sua saúde, você é mais importante. Realmente, Jesus está sendo um pouco insano. Mas ele não usou palavras vazias. Ele foi o primeiro a tomar a cruz. Ele tomou a cruz, tomou o cálice da ira de Deus, que não era dele, e era nosso. Ele foi contado entre os malfeitores, ele não estava entre os moralmente corretos. Ele não estava entre as pessoas de valor de Jerusalém. Jesus foi contado entre os malfeitores. Jesus foi conhecido entre os pecadores. Jesus foi julgado, condenado e assassinado por pessoas de índole questionável. Jesus passou por tudo isso não para condenar, mas para salvar e curar qualquer um que se perceba perdido. Nesses 30 minutos, um pouquinho mais de pregação, o coração de cada um aqui bateu mais ou menos 2.100 vezes. E não é como se nós tivéssemos tudo isso de sangue, mas ele bombeou 150 litros de sangue para todo o corpo. Ao longo dessa semana, ao longo deste dia, vai fazer muito mais ainda. Eu trouxe esse galão que tem 20 litros. 20 litros.
Nós precisaríamos de 5, 6, 7, 8, quase 8 galões desses aqui, para cumprir o que o coração fez nesse tempo. O coração não parou para escutar o que eu estava falando. O coração não parou para conferir as passagens. O coração não parou porque agora já não preciso, né? Agora é Deus, então vamos para Deus. Quando Paulo fala, façam de todo o coração, ele está falando de cada batida, cada ml de sangue que corre na sua veia, precisa glorificar a Deus. Ao longo dessa semana, se você ainda não tomou essa atitude, o convite que eu faço é para que comece a fazer. Não amanhã, não mais tarde, mas ó, seu coração acabou de bater de novo. Que tal começar agora? Amém? Deus abençoe. Amém.